Fala traders! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal onde a gente fala sobre day trade, fala sobre análise de mercado internacional. A gente também tem várias lives aqui no canal, onde todos os dias de segunda a quinta-feira eu tô aqui online mapeando os melhores alvos do Forex do mercado internacional de forma totalmente gratuita para você aprender como é que o preço se movimenta. No vídeo de hoje eu quero te dar uma dica muito importante. Como é que você vai usar a própria estrutura do preço a teu favor, mapeando regiões de liquidez interna e região de liquidez interna. Eu sei que talvez você já deve ter visto por aí muita gente falando: a liquidez é que move o preço, ela é responsável por fazer o preço se movimentar. Só que eu te falo, se você não souber usar a liquidez a teu favor, se você não souber qual liquidez é boa para a própria tendência que está acontecendo ou qual tipo de liquidez é boa para a contra-tendência, você vai acabar comprando caro demais ou vendendo barato demais, né? Isso não é legal, porque no mercado é justamente o contrário. Você precisa comprar barato e vender caro. E a estrutura do preço, ela vai te ajudar. Aqui na LTX Academy e nas nossas salas fechadas que nós operamos com os alunos, a gente não usa absolutamente nada de indicador. A gente opera com um gráfico limpo, usando apenas o Price Action, a leitura de regiões, definindo o melhor risco-retorno, e com isso a gente tem uma taxa de assertividade extremamente alta nas salas que nós fazemos. Isso, claro, todos os dias ao vivo para centenas e centenas de alunos que nós temos, e com isso a gente vem obtendo resultados. Se você não nos conhece, clica aqui nesse canal, se inscreve, encaminha esse vídeo também, claro, para aquele teu amigo que não está conseguindo ter resultado no day trade, que está achando que tem que achar o setup perfeito, a fórmula mágica, ou que tem uma sala que o professor está prometendo que ele não vai tomar stop. Você vai começar a ver a vida como ela é, como é que funciona realmente o preço no mercado, e eu tenho certeza, assistindo as aulas que tem aqui nesse canal, você vai se apaixonar pela leitura de Price Action, você vai começar a elaborar contexto e vai abandonar de vez essas tentativas de fórmula mágica que tentam te vender por aí, fazendo com que o day trade fique parecendo muito mais um joguinho ou um cassino do que o de fato ele é, que é um mercado extremamente sério que exige que você seja um bom especulador. Bons especuladores precisam analisar o preço. Você precisa saber se ele está caro, se ele está barato, como qualquer coisa que tu vai negociar na tua vida. Provavelmente você já teve a experiência de vender alguma coisa, e sempre que você vai vender, você pesquisa para saber qual é o preço médio daquele negócio que você vai vender. Um carro, por exemplo, você vai lá na tabela FIPE, vai lá num site de busca de preço para saber, para que você possa negociar. E no mercado não é diferente. A nossa base é a própria estrutura do preço. Eu vou te mostrar nesse vídeo como é que você faz isso. Então já deixa o teu like aqui, já clica no gostei, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai fazer muita diferença da próxima vez que você for abrir um gráfico e for operar, fazer operações de day trade. Vamos embora pro vídeo? Bom, aqui já de olho no gráfico, eu quero te mostrar o seguinte. Esse gráfico aqui é um gráfico que eu tô olhando do ouro pro dia de hoje, mas o que eu vou te mostrar serve para qualquer ativo e para qualquer gráfico. Não se apegue ao ativo, se apegue ao conhecimento, e eu te faço um desafio. Faça um teste depois olhando para qualquer ativo que você gosta de operar e aplique essa leitura, que você vai ver que você vai reduzir a tua ansiedade e vai começar a ser muito mais assertivo, diminuindo o teu risco e aumentando o teu retorno, que é o que todo operador profissional precisa. Eu quero te falar de dois conceitos importantes: o que é liquidez interna e o que é liquidez externa, e como você vai usar essas regiões colocando uma Fibonacci, usando máxima, mínima e 50% a teu favor para tu achar o melhor ponto de entrada. Dá uma olhada aqui na tela. Bom, aqui a gente tem uma estrutura muito típica de uma tendência de baixa. Você vê o preço fazendo fortes movimentos para baixo, e quando ele faz isso, tudo que está aqui para cima vira ordens de compra, porque são as proteções dos vendedores. Então, toda vez que o mercado desce vendido sem fazer correção, a proteção desses vendedores são ordens de compra, são preços médios institucionais ou stops do próprio varejo. Então, quando o mercado começa a voltar aqui, e aqui eu já te adianto, essa região para dentro do movimento é a nossa região de liquidez interna, ela é propícia para manipulação. São nessas regiões, dentro de uma tendência, que o institucional vai induzir os compradores para mostrar para eles que talvez é um ótimo movimento entrar ali, para depois ele fazer o movimento que ele realmente gostaria para seguir a tendência. Reparem que o preço volta aqui timidamente em parte, né, corrige parte dessa tendência, e depois novamente ele já quebra o fundo anterior, dando aqui sequência e entrando na região de liquidez externa. A região de liquidez externa é aquela região que serve de aceleração
a favor do movimento institucional. É aqui que está os stops do varejo, é aqui que o varejo coloca justamente a sua esperança, achando que esse movimento anterior era um movimento de alta muito forte, e aí muita gente acaba entrando aqui, colocando seus stops nesse fundo. Quando o institucional rompe esse fundo, ele acelera, dando origem aqui a mais uma onda de impulsão nessa tendência de baixa. E aí depois começa novamente o retorno para dentro de uma região de liquidez interna. Então, todas as vezes que vocês verem esse tipo de movimento contínuo, igual esse movimento que está acontecendo, vocês vão mapear da forma que eu mapeei, vou puxar o gráfico aqui um pouquinho para cima, e aí você vai analisar, olha, eu tive aqui uma pernada, né, uma puxada muito forte a favor da tendência. E cá entre nós, gente, nem fica difícil ver uma tendência quando você está numa estrutura dessa daqui, né? Tá muito claro que a força aqui é vendedora. E uma dica que eu te dou é, não tenta adivinhar o fundo de uma tendência de baixa e nem o topo de uma tendência de alta. Você vai sempre operar a favor dela, mas óbvio, você vai sempre negociar onde for mais vantajoso, onde o mercado estiver mais barato, onde ele estiver mais caro, dependendo do que você quer fazer. Mas voltando aqui, quando o mercado dá essa puxada aqui para baixo e ele está aqui nitidamente quebrando uma estrutura anterior, essa região aqui era um fundo anterior que foi rompido. Vou deixar ele marcado aqui na tela, deixa eu deixar ele aqui em branco para vocês, ó. Um fundo anterior que foi rompido, ou seja, estrutura totalmente quebrada, dizendo para você, tem muita pressão vendedora aqui. Não é interessante e nem é inteligente você querer vender aqui embaixo, porque aqui embaixo o preço está muito barato. Você está na dúvida? Fica de olho aqui no fundo anterior que foi rompido, ou você pode usar como parâmetro, inclusive, a onda de impulsão anterior. Nesse caso aqui, ó, eu tenho essa onda de impulsão anterior, você vai usar ela como régua, vai colocar onde o preço está, para saber se ele já andou a maior parte do que ele deve andar, baseado na estrutura que o preço fez anteriormente. Porque isso para day trade funciona demais. Entende o seguinte, o institucional que está tomando risco, ou que está realizando aqui nesse caso, provavelmente ele vai realizar nas mesmas proporções e vai recomprar esse preço nas mesmas proporções para poder distanciar o preço médio. Haja vista que tem muito HFT, muito robô que está programado para isso, trabalhando do mesmo jeito. É uma fórmula binária. Então, quando você chega aqui e você visualiza isso aqui acontecendo, deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor, você vê o preço chegar nessa região aqui de fundo, você fala, pô, beleza, já sei que eu não quero vender aqui, porque aqui me parece ser um fundo de movimento, mas eu sou vendedor nessa estrutura, porque se a tendência é de baixa, eu quero vender dentro de um risco-retorno melhor. O que você vai esperar? Você vai esperar justamente o retorno do preço para uma região de liquidez interna. Glauco, onde é que está essa região de liquidez interna? Tudo que o preço fizer para cima já é região de liquidez interna. Tudo aqui para cima já tem ordem de compra, que é a contraparte que os vendedores precisam para acelerar esse preço para baixo novamente. A melhor zona é sempre a região de 50%, é onde está o filé mignon do negócio. Por quê? Porque entre uma máxima e uma mínima, a região de equilíbrio é justamente os 50%, que é onde os institucionais tendem a jogar o preço novamente para poder trocar lote, ou para poder realizar, ou para poder recomprar, depende muito do que está acontecendo no mercado naquele momento, para a tendência engatar de novo. Então a grande dica para você é, mapeou a tendência, mapeou a pernada que o mercado está fazendo e mapeou qual é a região de liquidez interna, tu vai pegar aqui a tua Fibonacci, vai trazer da máxima do movimento até a mínima do movimento, vai esperar um retorno do preço até uma região de 50%, como ele volta aqui, e aqui eu estou no gráfico de 15 minutos. Tu vai refinar isso aqui para um tempo gráfico menor. Eu vou colocar isso aqui num gráfico de 1 minuto ou num gráfico de 5 minutos. Você vai esperar o preço dar sinais de rompimento dessa região de 50%, de preferência fazendo topos e fundos descendentes, igualzinho ele estava fazendo no 15 minutos, para você procurar um bom ponto de entrada, que nesse caso, nessa puxada aqui, ó, que ele faz, chama vendedores, fica mais caro, depois ele volta. Essa é a melhor região para você entrar a favor da venda, já que você já está abaixo dos 50%. Você está entrando a favor de uma tendência, abaixo dos 50% do movimento, o preço tendo capturado a liquidez interna, que são ordens de compra. Ordens de compra é tudo que vendedores que já estão na tendência querem, e aí você faz um trade maravilhoso se aproveitando disso. E qual que é o teu alvo de preferência? O teu alvo de preferência é ou o fundo do movimento anterior, né? Então essa região aqui seria um ótimo alvo de baixa, ou você pode colocar
o teu alvo justamente na região de liquidez externa, que é onde o preço deve acelerar. Então essa região aqui, que vai ter muita oferta compradora, ela é exatamente um bom alvo para você. Tá vendo que o preço está tendo um comportamento? Isso aqui, enquanto eu estou gravando, o mercado está ao vivo. Tá vendo que o institucional ele já está tentando fazer uma reversão desse preço? Por quê? Porque ele chegou numa região que tem muita ordem de venda. É natural que compradores queiram comprar aqui. Então, se a gente fosse fazer um trade aqui observando essa estrutura, a gente só iria fazer agora, repetir o mesmo passo a passo que eu te falei do trade anterior. Nós iríamos montar o nosso trade da seguinte forma. Essa aqui é a pernada de baixa que está acontecendo. Eu sei que o preço está numa região aqui de liquidez externa. Vou deixar essa região marcada. Aonde está a região de liquidez interna, Glauco? Você vai pegar aqui essa linha, vou pegar uma linha aqui, vou marcar aquele fundo anterior, que é onde o mercado está dando alvo. Tudo o que está para cima aqui, ó, são ordens de compra, que é a contraparte justamente dos vendedores que estavam nessa tendência aqui. Não esqueça a pernada que você está analisando da tendência. Você vai pegar a tua Fibonacci, vai puxar da máxima, deixa eu pegar aqui minha Fibo. Você vai pegar a tua Fibo, vai puxar aqui da máxima até a mínima do movimento, vai marcar aqui essa região de 50%, vou deixar ela aqui marcada de branco, aqui ó, que tá, você pode apagar a fibra, que nesse caso aqui a fibra era só um gabarito, né? Então o filé mignon aqui tá justamente nessa região aqui do 445,93. E aí você vai fazer a mesma coisa, você já vai deixar o teu cenário pré-montado para se o preço chegar lá. Você vai voltar lá no gráfico de 1 minuto ou no gráfico de 5 minutos e vai esperar o preço fazer esse movimento aqui, ó, nessa região. Caso ele faça isso, ele chegue lá na região de 50%, não tem problema ele romper, tá? Ele não tem que necessariamente rejeitar, mas ou você pode fazer uma operação baseado na rejeição, o preço voltando a descer, você tem um ótimo risco-retorno, ou você pode justamente fazer um trade se o preço voltar para baixo da região de 50%, para você justamente buscar o retorno dele e aí ele vai seguir. E o meu alvo? Qual que seria o parâmetro de alvo caso o mercado voltasse a descer? Você vai justamente usar a onda anterior de impulsão. Deixa eu te dar mais essa dica aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui ficou muito completo, tá, gente? Se você não curtiu esse vídeo ainda, já curte, porque só isso aqui que eu tô te ensinando acontece a todo momento no mercado para várias estruturas, para vários ativos. Isso aqui é o simples que funciona demais, tá bom? Então, se realmente o preço for naquela região ali de 50%, você pode usar essa pernada aqui de baixa anterior como alvo. Então eu vou pegar aqui a minha Fibo novamente, vou puxar ela até o fundo e vou projetar essa mesma amplitude a partir daquela região de 50%. Logo, o meu próximo alvo de baixa vai ser justamente lá na região do 4006. E aí a gente teria a oportunidade de fazer esse tipo de trade aqui nos 5 minutos. Ó. Vou colocar aqui para vocês. A gente faria esse trade aqui. Já coloquei o gabarito, vou tirar essa região aqui, vou colocar ela para a esquerda porque essa liquidez ela já foi consumida. E aí o provável movimento seria justamente o preço chegar naquela região de 50%, rejeitar, você tentar armar um trade para tentar surfar toda essa pernada de baixa até a região do 4066. Então, você entendeu a dica? Você viu como é simples entender o que é uma região de liquidez interna e o que é uma região de liquidez externa? Provavelmente aqui no meu canal você vai encontrar muitos mais vídeos falando sobre isso e fica ligado nos próximos vídeos que eu tenho muitas dicas para te dar. Eu não vou trazer tudo num vídeo só, senão eu vou acabar atrapalhando o teu desenvolvimento. Mas entenda uma coisa, o Price Action é muito simples de entender. Você só precisa aceitar o simples, não precisa colocar um monte de indicador na tua tela, nem achar que precisa decorar várias teorias de mercado. O mercado é sempre oferta e demanda e você precisa, como eu te mostrei nesse vídeo, entender o que é uma liquidez interna propícia para manipulação, o que é uma região de liquidez externa favorável para aceleração. Inclusive, nesse exemplo aqui que eu estou te dando, se você conseguir pegar uma venda aqui, a partir do rompimento desse fundo anterior, nós temos uma nova região de liquidez externa que pode fazer com que esse preço acelere até o alvo. Aí você vai montando um cenário desse aqui todo dia, você vai operar sem ansiedade e vai acabar sendo muito assertivo. A gente se vê no próximo vídeo e eu te desejo muitos gains aí no mercado.